Eles querem mudar a sociedade, para que a sociedade lhes dê o reforço que eles não têm internamente. Ou seja, ninguém pode dizer uma palavra contra gaysismo. Por quê? Porque a identidade gay é uma coisa que é vacilante e problemática em si mesmo. E eles querem que nós seguremos a sua identidade de pé, porque eles não são capazes de segurar. Então, é uma dificuldade psicológica inerente à condição de homossexual. Tá certo? Inerente para alguns, porque o sujeito pode viver perfeitamente, o homossexual pode viver perfeitamente bem sem essa palhaçada da identidade homossexual. Então, eu sou um cara como qualquer outro, só que de vez em quando eu tenho um desejo homossexual e pronto, que nem um urso pode ter. Tá certo? Então, voltamos ao conceito antigo, a homossexualidade é uma conduta e não uma identidade. Mas eles querem identidade, porque sem identidade não dá para criar um movimento político, porra. E não dá para sugar a verba do Estado. E não dá para chantagear trouxas como vocês, evangélicos e católicos. Tá? Então, olha, é isso aí que vocês têm que fazer, porra. Então, primeiro, decidir contra que vocês vão lutar. Se vão lutar contra o gaysismo, então esqueça a sua argumentação anti-homossexual. Porque se você não obtiver o apoio dos próprios homossexuais honestos, a sua causa está perdida, meu filho. E depois, quando vocês acusam o homossexual de antinatural, e isso é ouvido no sentido científico moderno, a coisa se torna monstruosamente ofensiva, e aí o cara tem razão de dizer que isso é homofobia. Então, note bem, eu não acho que a homofobia seja um pecado mortal. Assim, qualquer pessoa com alguma experiência da vida sabe que o fenômeno chamado sexo, ele inclui necessariamente a atração por certas coisas e a repulsa por outras. Por exemplo, se você tem atração, digamos, por um certo tipo de pessoas e quiserem te impor outro tipo de pessoa, por exemplo, o sujeito é vidrado, sei lá, em jovenzinhas, tipo modelo da Playboy. E alguém quer lhe impor uma mulher madura, com os peitos caídos, etc., ele vai sentir repugnância, ele vai dizer não quer. Então, a atração por uma coisa implica a repulsa por outra. Então, a repulsa faz parte, necessariamente, da própria dialética do sexo. Eu lembro o caso, como o Graciliano Ramos, ele tinha uma repulsa física a homossexuais. Ele jamais tomaria uma atitude pública contra eles, jamais discriminaria, mas ele tinha. Então, como na prisão em que ele estava, o cozinheiro era homossexual, ele ficava dias sem comer porque ele tinha uma repulsa física. Isso não é controlável, isso não é cultural. Tem pessoas que são assim. Então, assim como vocês homossexuais, eu lembrei o caso da sauna gay, tá certo? Onde a sauna começou a ser frequentada por transexuais e travestis, e os homossexuais machos protestaram e disseram, eu tenho nojo disso. Nós viemos aqui procurar homem peludo e de repente vem esses caras com esses peitão e tal, tenho nojo disso. Eles diziam isso abertamente. E é nojo mesmo. Então por que o nojo, a repulsa, é monopólio de vocês? Só vocês podem sentir repulsa e ninguém mais pode. Então eu não considero que uma repulsa ao homossexualismo seja um crime, nem um pecado, nem uma doença. Ela é tão normal quanto o próprio impulso homossexual, meu Deus do céu. Veja, quando a gente fala normalidade do impulso homossexual, você sabia que a Igreja Católica não considera que a atração homossexual seja pecado? Se não é nem pecado, como é que vai ser antinatural, meu Deus do céu? Considera que o ato homossexual, sim, é um pecado. É um pecado como seria o pecado do adultério, fornicação, etc, etc. Tá certo? Então, abrande esta retórica anti-homossexual e concentre-se na luta efetiva. E não deixem uma mulher sozinha se defender contra 800 gaysistas enraivecidos. Em suma, tome vergonha nas suas caras. Antes de ficar com pregação moralista, né, no Facebook, com argumentação teológica imbecil. Tá certo? Então, na verdade, quando a pessoa começa com esse excesso de rigidez doutrinária, é porque é um covarde. É porque não é capaz de enfrentar as verdadeiras dificuldades da vida cristã. Não é capaz de ver os seus próprios conflitos internos, suas próprias dificuldades. Então acha que a rigidez do seu discurso, né, o torna mais santo, mais lindo que o outro. Então isso é exibicionismo, minha gente. Pare com isso. Vamos ser práticos. Qual é o problema? O problema é que os caras estão querendo implantar realmente uma ditadura gaysista, que vai terminar em perseguição direta de cristão, mas
Isso é óbvio que vai. O que move gente como o Sr. João Willis é o mesmo ódio anticristão que movia a elite romana. Não tenho a menor dúvida disto. É?